Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Lucas, capítulo 12, verso 17, Jesus pregando a parábola do rico insensato, quando diz: então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, irmãos. Nós tivemos várias oportunidades aqui nessa igreja de entender e compreender o que é um ateu. Diferente do conceito popular, de que muitos acreditam que se trata nada mais do que um perfil de uma pessoa que não acredita que Deus exista. Tá? O ateísmo é um conceito pior. Ele não é ateu por falta de comprovação, ele é ateu porque ele não quer se sujeitar a um ser superior. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui que pensa, que se acredita um ateu. E uma das primeiras é que todos nós somos solitários e morreremos só. Esse é o pensamento ateísta, de que a humanidade, o ser humano é um átomo perdido no espaço, na terra, perante a criação. É mais ou menos isso daqui. Se para eles não há uma entidade superior e só existe um homem, então é mais do que óbvio que quem passa a ser Deus é o próprio homem. Tá? Ele não está querendo atrair aqui as pessoas por intermédio do sentimento, mas de uma afirmação, de uma conclusão de que todo ateu acredita que ele é Deus. Pensamento de que quando eles encerram a sua trajetória de vida, eles são desligados completamente da sua plenitude. Param de funcionar e de existir. Porque eles acreditam que a trajetória do homem, a trajetória de uma pessoa, para eles normal, ela só existe enquanto ela estiver viva. Depois que ela morre, tudo se desliga. Bom esse conceito, né? Muito prático. Será que funciona? E que o sentido pleno de um ser humano, de explicar o que é uma pessoa, de um ser humano, é o fato dele ser livre, dele poder fazer o seu futuro, o seu destino, mostrar a sua competência. O ateu, ele pensa o seguinte: ninguém é culpado da minha desgraça, como também ninguém é culpado da minha felicidade, ou colaborador dela. É assim o pensamento de um ateu, que ele é feito de um produto, de uma obra que existiu por si mesma, que existe por si mesma,
e que enquanto ela funciona, ela prova sua competência, e quando ela morre, ela deixa de funcionar, ela termina sozinha, inicia sozinha, vive sozinha e termina sozinha. Esse é o cara que assumiu, que sai falando para todo mundo aí esse tipo de coisa. Existem aqueles que são mais tímidos, que não falam, mas pensam assim, ou vivem dessa forma, sem dar conta ou prestar conta a alguém que está acima dele. Eu falo a nível de divindade. Tem pessoas que agem como se fossem ateus, porque elas não se preocupam em descobrir esse temor, essa relação com aquele que criou. Elas vivem, agem como se ele não existisse. Para você que está me ouvindo aqui hoje, na cabeça de um ateu a religião é importante, porque ela expressa a história humana, mas ela não é válida, porque no conceito deles a religião nada mais é do que uma crença medíocre, que tem umas aí que nós acreditamos que também é. Mas o fato é que o pensamento ateísta, ele desenvolve tarefas com a vida, tarefas com as pessoas, exatamente para concluir uma obra antes da sua morte, da qual ele seja eternizado, da qual ele seja lembrado, da qual ele seja sempre visto, por mais que ele não viva. É uma tara que os ateus têm, tá? Eles querem ter uma estátua em algum lugar desse mundo aqui, para ser eternizado no pensamento, na história das pessoas, porque eles acreditam que é assim que eles vão provar competência na vida que tiveram e vão existir depois da morte, na lembrança, na memória das pessoas. Quem você já ouviu falar assim é um ateu. Quem você já ouviu algumas coisas que eu disse até aqui agora aqui, algumas partículas disso, você fala, opa, eu escutei o pastor Daniel falar isso, então esse cara tem tendência. Ele é fascinado, compromissado em criar alguma coisa, e Jesus entra nesse mérito aqui metafísico, compromissado em criar alguma coisa aqui nesse mundo para dizer exatamente o quê? Eu fui alguma coisa, eu sou alguma coisa, eu posso alguma coisa. Então, pastor, eu vou tratar com você aqui o que Jesus pregou e vamos se aprofundar exatamente nesse problema de muita gente não compreender o seu corpo e o que tem dentro dele, porque Jesus exatamente está querendo fazer isso pela palavra, mostrar exatamente esse tipo de gente que ignora, que quer se distanciar não só da existência de Deus, tá? Mas do problema também de que não quer reconhecer que tem uma alma, uma parte imaterial, que ele não é só matéria, ele também é parte espiritual, que se comporta exatamente dessa forma, de tratar e valorizar somente as coisas externas, enquanto aquele que está dentro reflete o quê? Uma pobreza, que Jesus entra no mérito, reflete uma pobreza espiritual de um indivíduo que não tem riqueza com Deus, porque por dentro ele está perdido, por mais que aqui na terra ele seja visto, por dentro ele está perdido. Então a primeira coisa que o pastor queria fazer aqui menção com os amados irmãos, abre o teu texto aí, filho, Gênesis 2:7. O pastor eu não vou ler porque o tempo aqui é rápido, irmãos, mas eu dou referência para vocês aqui poderem exatamente depois até nesse culto trabalhar. O homem, ele é salientado pela Bíblia inteira, que faz parte da criação de Deus. Gênesis 2:7 diz isso. Pode ler. Amém? E lá no texto de Isaías 2:22, a Bíblia também salienta que esta semelhança, que é biológica, física, que Deus criou,
depende dele e é impotente. Ela vive, queira ela ou não, à mercê dele, desse Deus. Isaías 2, 22, leia. Leia alto, cenáculo. Amém? Como Isaías capítulo 46, são ensinamentos, tá? Salmo 103, 15, Salmo 104, 27 ao versículo 30, a Bíblia explicando a origem do homem. O homem, ele é igual, tudo aquilo que Deus criou é impotente e sujeito e dependente dele, tá? Vive à mercê de Deus, queira ele ou não. A teologia, ela é muito prática, ela é muito simples, tá? Não é só conhecimento, compreensão de ensinamento, é prático, porque tem coisas que a Bíblia ensina que você pode ver nos teus dias se cumprir. Nós não temos uma fé imposta, nós temos uma admissão voluntária. Eu não fui obrigado a ser um cristão, e nem crer que Deus existe porque a minha família pediu. Tudo que eu acredito e creio hoje foi com base na experiência pessoal e na minha análise. Então hoje, se eu fosse realmente explicar a minha origem, eu explicaria ela biblicamente falando. Por quê? Porque eu entendo que é a mais convincente de todas as ideias e teorias que já existiu. Porque é prática. A teologia é prática. Exemplo. Eu poderia regressar à ordem pensadora, poderia estar agora relacionado com o iluminismo e com o racionalismo, no sentido de que, gente, vamos pensar realmente em rever os nossos conceitos religiosos, que pode ser realmente que Deus nem existe, e a Bíblia pode não estar afirmando com tanta veracidade. Ok, vamos discutir isso aqui. É muito prático. Enquanto a sociedade, enquanto a humanidade manter-se à mercê das coisas que Deus criou e continuar morrendo para provar a sua impotência, eu vou continuar crente. Pode vir com que ideia quiser, com palavras mais organizadas e intelectuais possíveis, não vai me convencer. Porque esse indivíduo que eu estou vendo aí querendo ser reconhecido como uma obra criada por si mesmo, esse camarada aí, ele é a prova viva da criação de Deus. Por quê? Porque tudo que a Bíblia afirma sobre ele continua acontecendo, continua se cumprindo. Uma das leis que a teologia implementa para quem lê a Bíblia é a seguinte: Deus não pode ser conhecido pessoalmente, mas pode ser conhecido por intermédio do que Ele faz e do que Ele revela. Ponto. Todas as coisas que Deus determinou, que Ele criou, que Ele fez, Ele deu uma lei, uma explicação. E é com base nesta explicação, é com base nesta lei natural que o mundo ainda se mantém submisso, que a fé se mantém gloriosa, que a palavra de Deus se mantém afirmando, declarando coisas verídicas e práticas da vida. O dia em que o homem viver por si mesmo, não dependendo de nada que Deus criou, e criar a imortalidade, eu rasgo a Bíblia e deixo de ser crente. Vai falar isso para os intelectuais e manda esses caras calar a boca. Nós não estamos aqui para descobrir o átomo, nem a molécula, nem saber do que isso é feito, porque até então a minha especialidade não é ciência, mas é fé. Eu estou olhando para um arrogante, para um homem cheio de ego, que se acha na autoridade de pôr em dúvida a existência de Deus
e da sua criação soberana, vivendo as afirmações bíblicas. Ao mesmo tempo que ele esboça esse ego, ele cumpre as características do ser humano criado. Ele vive a mercê, ele come, ele bebe, ele respira o que Deus criou. Ele nasce debaixo de uma concepção que lá atrás Deus determinou que seria a forma da procriação. É um tremendo de um esperto que criou a afetividade, a homossexualidade como opção natural e normal, mas não procria. Você entende a soberania de Deus? Você pode ser homossexual, você pode ser uma lésbica, você pode ser um transexual. Se trata de uma opção, de um estilo de vida, mas não é natural, porque natural corresponde e se submete à lei, e a lei não é minha, a lei não é tua, a lei não é a do Estado. Você não escolhe a cor de cabelo que você vai ter, você não escolhe como você quer nascer, o dia que você quer nascer, como características. Ninguém foi selecionado aqui. Isso é a lei da criação. Todos nós estamos submetidos ao que Deus determinou, ao que Deus declarou, querendo eu ou não. Enquanto o homem continuar vivendo a mercê de Deus e do que ele criou e morrendo, eu não desisto desta fé. Você pode não explicar a tua origem, mas a Bíblia fala, e fala com autoridade: você é um tremendo de um miserável, e que precisa tomar o teu lugar, que precisa assumir que você habita num espaço e tem uma vida que Deus te emprestou, que ninguém aqui vive de si mesmo. Ninguém aqui. Pastor, eu não tenho problema com a existência de Deus. Eu acredito que Deus exista. Então não finja. Não viva como se Ele não existisse. Porque tudo que corresponde à sua história e o que você faz com a vida, você vai responder. Então não finja que Ele não está vendo quem você é e o que você anda fazendo por aí. Não trate Ele como um objeto. Não o trate como um qualquer, como uma pessoa comum. Porque se Ele tem todo esse poder para tirar do nada o que está criado aí, Ele é muito maior daquilo que nós imaginamos. Isso quer dizer que não tem como nós passarmos batidos por Ele. Ele está em todo lugar, fora e dentro de cada molécula e átomo que está dentro do teu corpo. Está no teu sangue. Então, se você é uma pessoa religiosa, filho, então não se comporta como idiota. Se você acredita que Deus existe, então quando você levantar de manhã, você já admita, Ele está deixando você ter mais um dia. Então reconheça, agradeça e responda a Ele suas responsabilidades. Aliás, começa a despertar esse interesse dentro de você, de saber quem é Ele e o que Ele quer de você. Para que você não seja esse cara que eu estou tratando aqui à luz da palavra de Deus, que ele fala, que ele acredita em Deus, que ele tem uma religião, mas se comporta, vive como se não tivesse Ele. Porque não presta as contas e não sabe o que Ele quer. Dá uma salva de palmas para Jesus. Abre a tua Bíblia, em nome de Jesus. No texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, mas segura esse texto aí que o pastor, eu já vou chegar nele. A vida que foi proporcionada ao homem, ela tem uma unidade que na teologia se chama psicomatia, que é vida física, vida intelectual e vida espiritual. E em termos, a alma, o corpo e o espírito identificam o nosso ser. É o que Jesus estava tratando ali, uma parte do homem que identifica o seu ser,
alma é isso, espírito é isso, corpo é isso, é uma identidade que nós temos aqui. Quem acredita diz amém. Sabe por que você vai acreditar? Se você olhar para a pessoa que está do outro lado, ela não tem nada a ver com você, porque cada um traz sobre a sua identidade uma digital diferente. E às vezes eu fico pensando nisso. Vocês estão usando isso para o banco agora. Não tem ninguém igual a ninguém, e eles querem que a gente seja igual. Os retardados. Eles querem que a gente seja igual filho, cada um tem um dedão diferente. Você não parou para pensar isso? Como é que Deus é perfeito? Como que pode tantos bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que já passaram por essa terra não terem a mesma digital, a mesma identidade? Todos nós somos diferentes. Sai e entra a população, é a mesma coisa, parece que se renova. É Deus mostrando a sua soberania em cima da criação. Isso quer dizer o quê? Aquilo que o pastor está trabalhando com você. Nós temos uma identidade, nós temos um ser. O que Deus está querendo com isso? O que Deus está querendo com isso é exatamente dizer que toda essa estrutura da qual nós somos formados, da qual nós recebemos de Deus a oportunidade para existir, tudo isso conta uma história. Você tem a tua, eu tenho a minha, e isso quer dizer o quê? Que isso é contabilizado. Mas de forma clara a Bíblia diz que o homem é feito de 3 partes. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Leia a palavra de Deus, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Pode ler. Paulo está orientando para que a ordem regenerada de Cristo se mantenha regenerada e santificada até a vinda dele. Ele está ensinando isso, mas em compensação, ele está citando exatamente o que a Bíblia toda é a favor, tá, meus irmãos? Que a estrutura do homem, do seu próprio ser, leva 3 palavras importantes em conformidade da sua atividade e da sua formação: espírito, corpo e alma. Me perguntaram isso. Pastor, o que é alma? Vou te falar. A alma, ela é a individualidade de cada um de nós. É a vitalidade de cada um de nós. O corpo, ele não funciona sozinho. É assim como a Bíblia define o ser humano. Ele tem uma parte espiritual que dá vida, dá função, dá estabilidade, para que ele faça o que ele faz. A alma é a ênfase do caráter, da personalidade de todos nós. E o espírito, uma terceira identidade que está ali, sendo trabalhada exatamente associada aos mesmos aspectos. Não há uma preocupação, tá? Com isso. Qual a função da alma, qual a função do espírito dentro de nós? Ambas trabalham exatamente com essa possibilidade de trazer de dentro o que somos para fora, na nossa atividade, na nossa função, nas nossas ações, tanto que Jesus mesmo pregou: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. Ele explicou essa ordem, que a parte espiritual do homem, ela é quem determina as funções, as ações, as atividades de cada um de nós. Não dá para viver muito por aparência, não. Já o corpo, a matéria, biblicamente ela representa uma história de todos nós, como o pastor já antecipei para vocês aqui. Está mais presente, mais perceptível, mais visível. Um exemplo disso que eu estou falando aqui: o corpo, ele mostra que você é velho, que nem eu, que você está chegando ali na idade, que nem você, mas os cabelinhos brancos já está mostrando que você viveu um pouco. Tem gente querendo mudar essa natureza da história, mas o homem, ele, por intermédio da aparência, do físico, da matéria, do seu corpo, ele mostra, ele conta a sua história, ele revela o que ele já viveu, as coisas que ele foi marcado.
o corpo ele tem essa função na nossa vida, de nos dar uma história anunciada, de tudo que nós vivemos, e o espírito e a alma uma identidade, uma personalidade, um caráter. Então o homem é feito dessas três estruturas segundo a palavra de Deus, é a plenitude do nosso ser, que Paulo entende que são dessas três partes que se constrói uma nova pessoa com Cristo, que a regeneração e a transformação ela tem que ser total, que a transformação que Jesus veio trazer para nós, ela tem que abranger todo ser, todo homem, para não virar religião. Tem que ser algo vivo, profundo, íntimo, para todos nós, que muita gente não conseguiu entender e vive isso de maneira superficial, prefere retocar as bases estéticas da sua religião, do que tratar, recuperar e trabalhar também as suas partes espirituais. É aquele indivíduo lá, que eu já vou chegar nele, que preocupou-se em ter a riqueza material para descanso e esqueceu da sua parte espiritual. Alguns na religião fazem isso, até com o cristianismo. Tem a preocupação metafísica da sua religião, ou seja, a estética, a demagogia, falar religiosamente bem, mas por dentro, espiritualmente, é pobre, cego, nu, como disse o nosso Senhor à igreja de Laodiceia. Então, amados, o que a palavra de Deus, ela trabalha na antropologia, que todos aqui, hoje nesse culto, um exemplo, não finjam, não se comportem como se você não tivesse uma história, ou também não se comportem como se você também não tivesse partes carentes, limitadas, para serem tratadas por Deus. Porque tanto materialmente e espiritualmente, nós somos seres limitados que precisamos da carência. Temos essa carência, precisamos da graça dele e do poder dele. Não podemos viver sem ele, ou agir como se ele não existisse. Abre o texto de Mateus capítulo 10, versículo 28. Então tanto a alma, o corpo e o espírito são partes que são separadas, por mais que sejam unidas, podem ser separadas um dia. Mateus 10, 28, lê o texto. Uma noção para você. Então, quando uma pessoa morre, ela não se desliga por completo. Biblicamente, a sua parte espiritual se separa da matéria. E Jesus retratando exatamente essa noção, falando sobre ela, com base exatamente desde a concepção da vida, de que o homem ele é feito da parte material e da parte espiritual, e que quando ele morre, essa parte se separa. E lá no texto de Amós 4, 13, tem um texto lá, que o profeta também trata, que estas três partes Deus domina. Lembra que eu falei para você aqui? Qual é a veracidade da palavra de Deus? A prática da teologia. Pratique ela. A receba na concepção, na ideia, na experiência do que você está vivendo agora. O domínio, a soberania de Deus sobre aquilo que nós estamos vivendo explica que tudo que ele disse que o homem iria passar, que ele iria viver, ou então como ele iria terminar, está acontecendo. Lê o texto. Amém? Então, filho, enquanto a Bíblia me disser isso e eu ver acontecendo, sai da minha frente que eu vou continuar crente. Enquanto Deus revelar
o seu domínio sobre os acontecimentos da humanidade, ou seja, como o homem ele é concebido, como ele é desenvolvido e como ele termina. Sai da minha frente que eu vou continuar crendo na palavra de Deus. Porque pensamentos e ideias são úteis quando podem ser comprovadas. É como a ideia revolucionária do darwinismo, de que o mundo tenha sido criado por intermédio de uma explosão cósmica e se organizado de maneira tão perfeita sozinho. É uma ideia que não foi provada, mas que revolucionou a educação, que formou, seduziu, influenciou gerações, mas que nunca foi comprovada. Então por que o crente crê na palavra de Deus? Ele crê porque é prático, ele crê porque ele vê acontecer, ele vê se cumprir. O mesmo Deus que comprova a sua soberania por meio do que ele fez, trouxe o seu filho aqui na terra, que é um fato histórico, para provar ainda mais do que ele é capaz. Não apareceu pessoalmente, mas mandou o seu representante, que alguns querem dizer que é uma questão de fé dizer que ele é Deus. Mas quem fez o que ele fez? E quem faz o que ele faz? É onde entra a experiência prática da tua vida com Deus. Quanto mais nós agregamos experiências com Ele, quanto mais nós nos abrimos para refletir sobre as coisas que Ele nos explica, que Ele nos orienta, que, como eu disse a você, estão se cumprindo diante de nós, você fortalece a tua fé. Mas quando você se fecha em você mesmo, tá? Nessa estrutura, corpo, alma e espírito, para compreender o teu ser, as tuas vontades, os teus ideais, separadamente dele e da sua revelação, você se torna algo inútil. O puro ego. Porque você está ignorando, está vivendo, está agindo como se ele não existisse, precisando do que ele criou. E obrigatoriamente cumprindo as suas exigências e as suas determinações. A pessoa morta reflete essa natureza, de que esse espaço aqui é por um tempo determinado, puramente transitório. Então, se a palavra de Deus ela é verídica para explicar exatamente a ciência de como as coisas se iniciam e terminam, ela também tem a mesma autoridade para explicar o que está dentro de nós e do que nós somos feitos por dentro. Lá no texto de Daniel 7,15 diz que o corpo é algo distinto da alma e do espírito, disse Daniel, pelo Espírito Santo. E em Gênesis 3,19, Gênesis 35,18 diz que o corpo é mortal, ou seja, ele foi feito para um dia se decompor. Do pó o homem foi feito e para o pó ele tornará. Quem lembra desse texto diz amém. Amém, Jesus? Mas a Bíblia nos ensina que já o espírito e a alma é uma parte no homem imaterial, que não experimentará a decomposição. Ela não vai morrer, ela não experimentará a morte. Agora já estou entrando na estrutura com você. Então nós estamos aqui olhando para algo externo, que a Bíblia diz que uma hora isso vai terminar, mas que nós levamos uma substância, uma identidade, uma história, uma essência por dentro, que ela não vai morrer, ela é eterna, ela não se desliga, ela se separa do corpo, mas não se desliga, ela continua a sua trajetória. Até tem um hino que vocês cantam aqui na igreja aqui, que quando o homem morre, ele vai até a sepultura, e de lá para frente ele continua a sua caminhada, mas aqueles que o conheciam, ficam ali, onde ele foi enterrado. Essa trajetória espiritual,
que muitos espíritas foram em busca para tentar explicar aquela luzinha no final do túnel, que muitos espíritas enxergaram, e para mim isso é um baseado grande que eles fumaram, porque ninguém pode explicar uma coisa que não viveu. Ninguém pode dizer o que está além do material se nunca foi lá. Mas a religião explora com sensacionalismo isso. Mas eu ouço da boca de quem foi, e o meu Senhor esteve lá, e Ele sabe dizer para nós o que está além da matéria, o que é eterno, o que é imortal. Tanto que é verdade que Ele pediu para que eu e você cuidemos disso mais do que o nosso corpo, mais do que esta matéria. A alma e o espírito são coisas tão importantes e tão valorizadas pelo Evangelho, que estão acima da concepção da vida, se você não sabe. Porque o Evangelho entende que a vida, ela é uma passagem, mas a alma e o espírito são propriedades que são eternas, e por isso devem ser cuidadas e valorizadas, porque vão ser entregues na mão daquele que um dia deu. Texto de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 55. Leia esse texto para mim, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 55. Leia para o pastor. Amém? Quem conhece esse texto, levanta a mão. É a experiência de alguém que recebeu a ressurreição, que voltou à vida, ou seja, que Deus permitiu que o seu espírito, que já estava separado, voltasse para que ela tivesse uma outra oportunidade. Isso não acontece todo dia não, viu, filho? Tá bom? Mas aconteceu lá exatamente para comprovar que é possível, pois estava na mão daquele que um dia deu, e ele entendeu que tinha que voltar, como aconteceu com Lázaro. Tá? Aí eu já vou entrar no sobrenatural. Mas o fato é que nós somos feitos por dentro de algo que não termina, que não morre. E era o que exatamente Jesus estava querendo nos ensinar ali no texto que eu li com vocês de Lucas 12. Que o espírito e a alma podem ser entendidos como partes da nossa memória, do nosso intelecto, da nossa vontade, do início e do centro da nossa vida, de tudo aquilo que nós vivemos, que nós fomos, de tudo aquilo que nós agregamos para nós. E que não podem ser desligados como o corpo é. Não podem ser enterrados. Vão ser devolvidos como um processo, como um documento, como um registro na mão daquele que criou. Você pode ignorar isso aí, mas a Bíblia não ignora. A palavra de Deus trata a fundo a responsabilidade espiritual de cada indivíduo que já existiu aqui nessa terra, de que ele se conscientize, de que ele saiba de que todas as coisas que ele viveu não vão ser jogadas de canto para esquecimento, que é um documento vivo, que será entregue na mão do Criador para que ele julgue, para que ele analise, para que ele traga juízo. Então é muito mesmo fácil pensar assim: come, bebe, veste, desfruta, usufrua da vida, porque o dia que você morrer, você não vai poder mais viver nada disso. É muito bom esse pensamento, porque é muito fácil viver assim. Acreditar que nós só vamos existir no plano material, que as coisas mais importantes na nossa vida só vão acontecer aqui agora. É muito fácil pensar assim e viver assim, como se não houvessem regras, realidades, como também um futuro determinado para aquilo que está dentro de nós. Então até eu pensar isso, que tudo que ele viveu fica na memória de quem ficar vivo,
todas as suas responsabilidades, os seus erros, como também os seus benefícios, vão ser enterrados junto com o corpo, desligados como um aparelho. Mas não é o conceito da fé. Que o homem ele não pode ser descrito e explicado somente pela sua aparência ou pelas suas obras aqui nessa terra. Porque ele também é parte espiritual. E grande parte daquilo que ele viveu está registrado dentro dele. E ele vai levar para lá, aonde se julga com retidão o seu destino. Então a primeira coisa que eu quero te dizer hoje aqui nesse culto, que eu já falei no início dessa pregação, não tenha preocupações. A fé é algo útil, prático e perceptível. Ponha ela na experiência da tua vida, que você vai entender Deus, e você vai entender até a razão pela qual Jesus veio para morrer pela tua salvação. Deus, ele comprova o que ele fala por meio daquilo que nós estamos vivendo aqui agora. Então, se ele se preocupa em dizer para nós que há uma parte de nós que não morre e que será julgada pelo Criador, nós não podemos ter um comportamento ignorante de acreditar e achar que nós só somos matéria. Porque esses sentimentos você vê, essas vontades você enxerga, essa intelectualidade, esse raciocínio, essa inteligência que você utiliza para as suas funções é perceptível para você. Você não é só uma caixa, você é um ser humano. Então não finja que você não tem uma alma. Não se comporte como se você não tivesse uma alma. Não ignore que você tem uma, porque você usa ela. Abre o texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 ao 25. Novamente, irmãos, definindo que alma e espírito é a memória, o intelecto, a vontade, o início, o centro das nossas vidas, das nossas funções, das nossas atividades, que pode ser o teu ego, o meu ego, que Deus está tratando hoje aqui. Leia o texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 ao 25. Vai. A palavra do Senhor permanece para sempre, porque ela sempre prova a sua veracidade por intermédio daquilo que o homem vive. O homem é uma erva que ele nasce, floresce, mas um dia morre, se seca. A vida caminha para a morte, e todos nós lutamos contra ela. O que isso quer dizer para nós? Vai lá e você vai entender. A morte é consequência do pecado. A morte é uma assinatura que o pecado entrou neste mundo. A morte é uma assinatura do juízo e do julgamento de Deus perante aquilo que o homem fez com ele. Você quer se comportar como se isso não existisse, mas existe. A vida prolongada é um fruto da sabedoria de Deus. A vida se prolonga porque Ele nos dá inteligência. E nós morremos porque Ele não teve oportunidade para nos orientar. Lutamos contra a morte todo dia. Estamos sendo encaminhados para ela. E eu quero fingir que isso não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã. Que uma hora isso aqui vai se secar, uma hora isso aqui vai morrer, uma hora isso daqui vai se extinguir. E o que é eterno vai subsistir. E o que é espiritual vai ser entregue na mão daquele que o criou. Eles fingem, eles se comportam como se isso não estivesse real, ou que fosse acontecer, mas não é o nosso caso hoje aqui. Então, se eu vou morrer, então a minha preocupação, segundo o meu Senhor, não é trabalhar a hipótese de ser realizado aqui nessa terra antes disso acontecer, é trabalhar
a possibilidade de continuar vivendo depois que isso acontecer. Reverter esses valores materiais ou materialistas para a concepção de que nós temos que ser ricos com Deus por dentro, não por fora. Porque se nós estamos sendo encaminhados para a morte, a bem-aventurança, a realização que Deus quer promover por intermédio do seu Filho e da sua morte em nossas vidas, ela tem muito mais um plano espiritual do que material. Porque fala-se de um homem que não tinha o celeiro para guardar tudo que ele ganhou. Mas o mais importante, que ele deveria ter ganho e trabalhado para ganhar, ele não tinha. A salvação da sua alma, a redenção dela, porque ele ignorou e a tratou com ignorância, com displicência, somente visando os interesses carnais. Hoje é o reflexo da igreja atual. A igreja caminha para esse tipo de ateísmo. Ela caminha para uma fé industrializada, entende? Aonde só tem sentido a bênção de Deus naquilo que o homem realiza por fora, naquilo que ele vê por fora. Nós estamos vendo isso, esse processo acontecer com o movimento evangélico, onde o que mais se enfatiza, o que mais se ensina é que você aproveite a vida. Mas é contraditório, porque o Salvador mandou a igreja ensinar o contrário. De que todos aqui aproveitem a vida para se salvar da condenação que está prevista para aqueles que não são crentes em Jesus. Porque o corpo para nada serve. O corpo nada serve para este plano. Não tem utilidade nenhuma para esse Deus agora que está empenhado em salvar almas. Pessoas corruptas por dentro. Pessoas mortas, inválidas espiritualmente, e que infelizmente estão mascarando tudo isso com a sua beleza e com a sua conquista na terra. Filho, o dia que você entender que você está sendo encaminhado para a morte, e que esse instrumento espiritual dentro de você não está padronizado como Deus quer, eu te garanto que a hora que você tiver medo da morte ou medo de morrer, você vai cair na mão de Cristo para ser reformado, para ser trabalhado, para ser transformado. Mas enquanto você viver em prol das coisas que se conquista aqui, você dá a entender, você testemunha que você está pouco se lixando com aquilo que está dentro de você. Até aquele mérito que Pedro entra, de que as mulheres não sejam belas no seu frisado de cabelo, que elas não sejam belas no brinco que põe. Ele não está proibindo a mulherada de usar nenhum método de beleza, tá? Até porque extravagância não é bom para nada, não é bom em questão nenhuma. Mas ele está dizendo exatamente que a mulher não encubra com esses métodos a sua tristeza e a sua pobreza espiritual, que ela seja bonita por dentro, ao invés de querer ser bonita por fora. É a lógica de uma felicidade, de uma paz que não vai ser comprada, que tem que ser adquirida por meio da obediência, da sujeição, da submissão a esse Deus, a esse Cristo que muitos não querem dar. Nós vivemos numa sociedade que vive da aparência e nega o que está dentro dela, por isso se comporta de maneira irresponsável com aquilo que Deus determinou que é eterno e que vai prestar contas diante dele, porque tem um currículo, porque tem uma história,
porque tem um registro, e Ele não vai apagar isso de nenhum de nós. Gálatas 6, versículo 7 ao versículo 8. Trabalhando esse ego dentro de nós, que acredita, que pensa, que acha que essa mudança de plano do material para o espiritual é tudo automático, é tudo lindo e maravilhoso, entendeu? Eu até falei para a igreja aqui, eles vão lá no dia do velório, encomendam o corpo como se eles tivessem autoridade para isso, manda para o céu quem eles querem, manda para o inferno quem eles querem. Eu não sei o que esses caras pensam. Faz a missa até no 7º dia, o cara já está fedendo, putrefando na terra, o bicho já está fedido, um monte de bicho saindo dele, e ele está lá ainda rezando ainda, pedindo a Deus para encomendar. Olha o que Jesus fala aí, por intermédio desse irmão. Lê o texto, Gálatas 6, verso 7 ao verso 8. Você tem uma ideia do que vai ser no final? É aquilo que nós estamos vivendo aqui agora. Essa vida transitória está ligada às nossas responsabilidades, e tudo aquilo que a gente escolhe reflete. É prático. Aquilo que vocês estão querendo enterrar, mas que eu estou dizendo aqui que biblicamente se diz que ainda vai continuar grande parte do que você foi, já reflete aqui agora. Vocês vieram em busca de Cristo para quê? Para ter a solução de problemas que são resultados de escolhas erradas de todos vocês. Pedindo ajuda, misericórdia, apelando a Deus para que o milagre aconteça em cima de coisas que alguém também fez contra você. Tua vida reflete a lei de Deus. E que ninguém pode escarnecer ou zombar dele, porque tudo aquilo que nós fizemos aqui com este corpo, nós já vamos também ter uma noção do que vai ser no plano espiritual. Você não vai conseguir enterrar, você não vai conseguir apagar, você vai ter respostas de tudo que você está escolhendo para a tua vida. Não acredite, não pense que Jesus vai te exumar ou a mim dessa responsabilidade de enxergar e ver as besteiras que a gente fez. Ô pastor Daniel, ora aí em nome de Jesus Cristo para que o milagre seja feito. Filho, agora essa criança é tua, vai criar. Que paga, não apaga tudo não. Tudo é novo, nem tudo é novo, tá? Muita coisa vai ficar lá para ser digerida por você, porque faz parte do plano de você reconhecer que você fez e mudar. Jesus veio para isso. O que nós estamos vivendo aqui agora já está dando aviso para nós que vai ser pior ainda, na alma e no espírito. Se Deus não deixa passar batido o que nós estamos fazendo aqui agora, muito mais ainda depois, quando fomos colocados diante dele, com tudo isso, com o início e o fim de tudo que a gente fez. Meu Senhor, é um peso tremendo sobre os nossos ombros, insuportável até. Que bom, é o que vai te levar para Cristo. A hora que você sentir isso, vai te fazer se render a Ele. Mas por enquanto, o teu ego alimenta a possibilidade de que tudo que está acontecendo com você agora e que você está fazendo por aí, vai ser ignorado, filhão. Essa religião é boa, mas boa para otário, boa para quem quer ser ignorante, porque na prática as pessoas continuam morrendo. Na prática, os homens continuam tendo resposta das suas ações. Na prática, esse liberalismo, essa ideia de que todo mundo está livre para amar, tem consequências seríssimas. E você não precisa se converter para enxergar. Basta um pouquinho de bom senso para você olhar para o teu filho e pensar assim: que besteira que eu fiz. Porque agora ele é uma prova viva de que alguma coisa em algum lugar eu errei.
Tudo na vida é assim. E reflete o que vai ser vivido espiritualmente por todos nós. E dá avisos do que vai acontecer com a nossa parte espiritual. Do que Deus vai fazer se nós chegarmos lá e não estivermos redimidos, purificados, libertos, transformados e justificados. Então, filho, não resuma a tua vida e a tua trajetória na terra somente naquilo que você guarda no banco. Não alimente o teu ego com a tua capacidade, não alimente o teu ego com a tua inteligência. Pergunte para a sua alma de quem é o seu dono e para onde você vai. Pergunte aí para a tua parte espiritual, o que vai ser nesse estado intermediário, o que vai acontecer no final de tudo. Quem será o Daniel? Qual será o seu destino? Quando mamãe e papai ficarem lá com a rosa no túmulo, o que vai ser de mim depois? Quem vai me acompanhar nessa trajetória espiritual? Quem vai estar do meu lado quando isso acontecer? Porque eu escuto assim do noticiário: o convencional é a demagogia, né? O convencional é o filho enterrar o pai. E hoje os pais estão enterrando seus filhos. Nossa, que dramático. Filho, você estudou para chegar nessa conclusão? Você estudou para chegar nessa conclusão de que a morte chega para qualquer faixa etária? Não tem nada convencional não, filho. As crianças estão morrendo também. Está todo mundo aí experimentando a lei natural e tendo uma amostra do que o homem é perante esse Deus, e de como que ele é soberano no nosso destino, como que ele traça de maneira perfeita aquilo que nós vamos responder. Então, insensato é o homem que nega a sua parte espiritual e procura encobrir, mascarar com as conquistas materiais. De quem é a tua alma? E para onde ela vai? Abra o texto de Marcos capítulo 8, verso 36 ao verso 38. Você está fazendo o que lá na igreja? Lá, eu estou indo lá para buscar a minha bênção. Fui buscar a bênção da tarde, a bênção da manhã, a bênção da noite. Eu estou cansado desse tipo de coisa. Eu olho esse povo indo para a igreja, eu fico aterrorizado, para não falar assustado. Vou buscar a minha bênção. Filho, você não é crente. Você não é salvo. Eu nem sei dizer o que você é. Estou indo lá buscar um azeite, está indo lá buscar um sal, está indo lá buscar um galho de arruda, está indo lá buscar, né, uma roupa branca. É isso aí. A sorte, o passe livre, a conquista, a revelação dos números da lotérica, entendeu? Uma amenização dos seus traumas, entendeu? Alguma substância que faça ele esquecer a sua história e o que ele não conseguiu resolver. Para isso que a igreja está sendo usado hoje, infelizmente. Mas olha o que Jesus está pregando aí, pode ler Marcos 8, do verso 36 ao 38, pode ler. Amém. Amém? Quem é a sociedade má e adúltera? Aquela que ignora a palavra de Cristo. E que palavra é esta? E a quem está endereçada? A sociedade, o mundo, ao indivíduo, que na verdade ele não dá nada para a sua alma. E quando descobrir que era a coisa mais importante que Deus deu a ele, e não salvou, e não trabalhou, ele vai querer pagar tudo para ter essa chance, mas Deus não vai dar mais. Por quê? Porque o evangelho lhe trabalha a possibilidade de você descobrir isso agora. Você está aqui para descobrir isso agora. Sabe? Fazer essa troca, dessa
dessa vida luxuosa, dessa vida glamurosa que todo mundo aqui quer alcançar. E começar a orar, a pensar, a refletir pelo outro estágio do tempo. O que eu vou levar dessa vida? O que eu vou ser depois da morte? E parar de ficar lendo conselhos de autoajuda, para não falar paranormais, e começar a ser prático na tua reflexão, de que Deus já está trabalhando sobre as tuas verdades para te provar que Ele não vai deixar você impune. Você já está aqui gemendo e chorando por coisas que você está pedindo para Ele te ajudar para mudar. Então, por favor, não trabalhe somente as realidades da tua vida aqui, mas dessa outra vida que Jesus veio trazer por intermédio da fé, que você está querendo tratar como coisa opcional. Que adianta o homem atingir o mundo, as suas metas, se a sua alma está sem dono, sem salvação. Ontem mesmo eu vi um irmão sendo revelado na igreja, que o Senhor dizia assim para ele: quanto vale você inválido? Você forte, bonito, gordinho, entendeu? Você inteligente, com golzinho branco, com dinheiro no bolso, cabelinho penteado. Todo mundo, entendeu? Quer entrar no teu Face para saber quem é você. Todo mundo quer arrancar uma lasca de você. Agora, você com pinico, na cama, com as pernas sem mexer, tomando sopinha de canudo. Já viu já? Que tem que virar para fazer o número 1, que tem que virar para fazer o número 2. Você vale quanto? É isso. Mas todo mundo quer pensar que isso não vai acontecer. Nós queremos trabalhar, Deus vai me livrar. Deus, já viu gente positiva? Deus vai me livrar, Deus vai cuidar, Deus vai trabalhar. Para de ser pessimista, pensar negativo. Nossa, quanto otimismo, quanta fé. Então meu Senhor está errado de já trabalhar nesse futuro de alguém que vai morrer, com essa probabilidade de uma glória que vai murchar, de uma vida que caminha para a morte, de uma orientação que estimula o homem a transformar a matéria em fé, em obras que agradam a Deus para se salvar. Então ele é louco, ele é maluco. Certo está você, certo está ele, está ela, de querer resumir toda a sua vida na casa, no carro e na roupa que comprou, no seio, no traseiro que colocou. Entendeu? Que tem uns aí que põe lente de contato colorido que parece o capeta, o lobisomem. O cara, ele quer ser tão diferente do que Deus criou, que ele põe até aparelhos sem precisar. Ele quer ser diferente em 2016. Entendeu? Daí quando você vê elas andando com mais um pouquinho daqui do que aqui, já sabe. Deformou o cérebro. Ele está deformando tudo. Daí morre. E todo mundo fica se consolando aqui, mas quem tem que arcar com as consequências agora é ele. Ninguém sabe para onde ele foi. Não sabemos para onde ele foi. Está lá no Cachoeirinha. Está enterrado lá no Cachoeirinha. De vez em quando, no finados, a gente vai lá e põe uma rosinha. Quanta consideração, mas é um tremendo de um vagabundo, de um sem vergonha, de ir lá pôr uma rosinha, porque não vai adiantar nada a rosinha. Entendeu? É um respeito, não tenho nada contra, mas filho, pelo amor de Deus, cuida de quando enquanto viver, porque depois que morrer não dá mais. Conceito ruim.
E é isso que Jesus veio assinar aqui, nessa terra. Uma obra, uma vida, uma condição que nós só vamos desfrutar depois que passarmos desse mundo para Ele. Ele quer ver a igreja vivendo a realidade da fé como se ela já fosse os anjos, como se ela já estivesse no céu, como se ela já estivesse dentro do reino dele. Ele quer ver o seu reino, a sua obra sendo priorizada, amada e vivida aqui, aonde os homens se corrompem. Essa é a troca que eu te disse, é o desafio da igreja, mostrar e provar para Ele que os nossos olhos se abriram, que nós estamos enxergando com os olhos da fé, mas também com os olhos da realidade, e chegando nessa conclusão de que a vida é muito curta, ela é muito rápida, e como já dizia Paulo, nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar daqui. Isso resume o que nós somos. Pessoas a quem Deus responsabilizou uma caminhada de vida que agora Ele quer que Jesus faça parte disso. E se Jesus faz parte da tua trajetória de vida, você vai unir todas estas partes que Deus te confiou para servi-lo. Ouvir o seu clamor aqui hoje nessa pregação. Ouvir o seu pedido, Senhor, hoje aqui nessa pregação. E entendi e compreendi que a maior conquista de um homem na fé é poder ter o direito de passar pela porta do teu reino quando sair daqui. Que a maior conquista que um homem pode ter na sua vida não é a beleza, não é o poder aquisitivo, não é a inteligência, mas a fé que nos orienta naquilo que nós temos que viver, amar, priorizar e buscar. Como dizia ele aos seus discípulos, não se alegrem, porque o sobrenatural está se cumprindo no meio de vós, e até os demônios se submetem à vossa oração. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ele queria dizer aos discípulos, esta é a maior conquista, que vocês tiveram comigo, poder estar comigo lá no meu reino, quando a vossa alma e o vosso espírito foram devolvidos para a mão daquele que o criou. Como dizia o meu Senhor, aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Falava sobre a vida após morte. Não na vida da alma, da existência da sua alma, mas da salvação dela, para que Deus não a condene. Pois essa é a segunda morte. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E assim Deus vai tratar, com cautela e juízo, todos aqueles que viveram aqui, como se Ele não existisse, como se não há leis para serem obedecidas, como se não há um Salvador para ser amado, como se nós não tivéssemos alma, somente corpo. Somos pregadores da mensagem da alma. Somos anunciadores da vida após morte. Almejamos alcançar um reino superior a esse que está neste mundo, que Jesus conquistou por nós e para nós. Somos loucos, malucos por isso, não há problema nenhum. Porque todos estamos caminhando para a morte. E é assim que eu quero morrer. Não é com uma Ferrari na minha sepultura. É com Ele. É assim que eu escolhi morrer. Quero que Ele me acompanhe nessa caminhada.
Para isso eu escolhi Cristo. Porque agora, desde aquele dia até hoje, essa parte é dele. E a sua? De quem é? Aonde estiver o teu tesouro, está o teu Deus. Aonde estiver o teu amor, está o Deus que você serve. Reflita sobre isso. Eu vim fazer o que hoje aqui? O que eu vim buscar? E o que Jesus tem para me dar? Soluções de vida? Ou a salvação da sua alma? Escolha. Porque há almas aqui hoje que já estão encomendadas para o fogo do inferno e não sabem. Mas ele veio avisar. E veio dizer a você que quem determina o dia desse encontro com a realidade da tua alma é ele, não você. Então reflita sobre isso mesmo. Senhor, me dá essa capacidade hoje aqui, de poder entrar dentro de mim hoje e enxergar o meu ser, a minha vida, a minha história, e saber se Jesus faz parte disso. Esse é teu desafio hoje aqui. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.